Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está nos assistindo. Nós vamos louvar o nosso Deus, né? Nós somos privilegiados porque estamos louvando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo. Nós vamos então orar ao nosso Deus agora nesse instante. Vamos agradecer a Ele por esse privilégio de estarmos aqui louvando o seu santo nome, porque Ele nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Para essa irmã Fernanda que ora a Deus nesse instante. Oremos. Santo amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus amado, por este dia, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus amado, por estarmos aqui, Senhor Deus amado, mais uma vez, Senhor, em tua casa, Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por este dia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus amado, pelas bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas, Senhor. Obrigado por todos os membros da igreja, Senhor Deus amado. Abençoa, Senhor Deus amado, suas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus amado, este culto, Senhor Deus amado. Ó Pai querido, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. Principalmente, Senhor Deus amado, a vida do pastor Joel e da pessoa que vai trazer a palavra, Senhor Deus amado. Que a palavra, Senhor Deus amado, e os louvores, Pai, possa, Senhor Deus amado, impactar, Senhor, os corações daqueles que estão em casa. É assim que eu te oro, Pai, no nome do teu santo filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor nos Salmos 32, o 33 e também um versículo do Salmo 34. Você pode nos acompanhar. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhes música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo. Bendirei o Senhor o todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Então nós vamos agora então louvar ao nosso Deus, né, fazer o que o salmista está dizendo. Vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos deixa alegres, mesmo em tempo de tempestades. Ele é conosco, para a sua glória e a sua honra. Nós vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus na presença dos anjos. A ti cantarei louvores na presença dos anjos. A ti cantarei louvores. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Nós vamos agora ouvir o que Deus colocou no coração do pastor Joel, né, que irá agora passar para nós. Que nós estejamos preparados, né, para ouvir a sua palavra e guardar no nosso coração, né, e colocar também em prática. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Que o Espírito Santo do Senhor esteja guardando todos os dias a sua casa. Como é bom estar na casa do Senhor, louvando, bendizendo, adorando a esse Deus maravilhoso. Mesmo distante, como toda semana nós temos falado, dá uma dor no coração, mas mesmo assim nós precisamos louvar e adorar a Deus. Grato a Deus por esse louvor maravilhoso nesta noite, onde nós podemos nos entronizar na presença do Senhor. Meus amados irmãos, colegas, parentes, amigos do Brasil e em outras partes do Brasil, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir a você que continue a nos seguir e a nos assistir. A nossa palavra nessa noite, a palavra de Deus, que Deus colocou em nosso coração nesta noite, nós tiraremos a reflexão e princípios bíblicos do livro de Filemon, a menor carta de Paulo. Então deixe a sua Bíblia aberta no livro de Filemon, onde nesta noite, em nome de Jesus, por iluminação do Espírito Santo de Deus, nós estaremos refletindo em sua palavra, e dela, em nome por amor de Cristo Jesus, nós iremos tirar princípios para a nossa vida. E eu gostaria de chamar você para um fato que aconteceu comigo esses dias, há uns 15 dias para cá. Que fato foi esse, pastor Joel? Eu consegui nesses dias encontrar amigos de longas datas e nós formamos um grupo. E quando ouvi esse grupo, quando eu comecei a ouvir vozes de amigos de muitos anos, o meu coração se encheu de júbilo e de alegria por ouvir as vozes de muitos amigos que há muito tempo não ouvia. Amados irmãos, é bom ter amigos, é bom fazer amigos, é bom lembrar dos amigos. E a palavra de Deus, que eu convido a você nesta noite para nós lermos, ela vai nos trazer ensino a respeito de preparar, formar e manter amigos. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas cartas que a palavra de Deus, a Bíblia, nos apresenta. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, versículos 14 e 15, nós temos ali uma carta. E que carta foi essa? Foi a carta que o rei Davi escreveu escreveu a carta para Joabe, que era o chefe do exército de Israel. E vejam bem, essa carta ela tem um contexto diferente do contexto da carta que nós iremos refletir. Por quê? Porque nesta carta que Davi escreveu para Joabe, ele enviou pelas mãos de Urias. E Urias ali, por suas mãos, ele levou essa carta para o Joabe. E o Joabe recebe como chefe do exército de Israel. Amados irmãos, essa carta leva Urias para um confronto de sua morte. Ela é o contrário da carta de Paulo a Filemon.
uma carta que leva o escravo Onésimo para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus dos versículos de 8 a 16, que nós dividiremos a nossa reflexão em duas partes, nessa primeira semana, de 8 a 16, e na segunda semana nós refletiremos de 17 até 22. E diz assim a palavra de Deus, no livro de Filemão, escrita pelo apóstolo Paulo, versículos de 8 a 16. Eu vou ler, acompanhe a leitura, mesmo em casa onde você está. Diz assim a palavra de Deus: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, como ser humano, quer como irmão no Senhor. Amados irmãos, vamos nos colocar diante do contexto desta carta de Paulo a Filemão. Paulo é o escritor, é o autor da carta, mesmo que no início nós tenhamos aí essa personagem que é Paulo e Timóteo, mas o autor, a autoria da carta incontestável é Paulo, porque ela é uma carta pessoal. Paulo mesmo escreveu, e só nós observarmos 2 versículos dão base para nós concordarmos com a autoria de Paulo. O versículo 1, aonde ele inicia dizendo Paulo prisioneiro, e o versículo 4, aonde o Paulo mesmo diz: dou graças ao meu Deus. A data que essa carta foi escrita, aproximadamente no início do sexto século, 61, 62, por aí, foi escrita por ocasião do aprisionamento de Paulo. Alguns teólogos dizem que foi em Roma, outros dizem que foi em Éfeso. E por isso ela foi escrita nesses lugares na década de 60, entre 61 e 62. Amados irmãos, essa carta tem um tema que ele sobressai. E que tema é esta, pastor Joel? É o tema que diz que é o poder do Evangelho para transformar vidas. E se verificarmos o versículo 11, ele é o versículo base dessa carta. Então essa carta traz para a gente também alguns propósitos desse contexto, para nós compreendermos. Primeiro, 3 personagens estão aí nessa carta que sobressaem. Existem mais personagens que nós veremos mais para frente, mas 3 sobressaem: Paulo, apóstolo, Onésimo, escravo, e Filemão. E quem era esse apóstolo Paulo? Nós sabemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 6 a 9, que Paulo foi chamado por Deus. E sabemos também que Paulo começa a trabalhar o seu evangelho. E por isso Paulo escreve as 13 cartas paulinas. E Paulo é o primeiro personagem. Segundo personagem é Onésimo, um escravo fugitivo que tinha fugido da presença do seu senhor e dono, que era Filemão. Se observarmos, amada igreja, Paulo ele escreve em algumas cartas
como os escravos, o contexto dos escravos era naquela época. E se você observar em Tito capítulo 2, versículo 2 a 10, vai falar que os escravos ali, eles faziam parte da família. Colossenses capítulo 3, versículo de 18 a 41, vai falar também o contexto que os escravos faziam parte da família. E por fim, Efésios capítulo 5, versículos de 26 até o capítulo 6 e 9. Amados irmãos, a carta a Filemon continha uma sentença de vida para Filemon, de retorno à vida. E eu iniciaria a nossa reflexão nesta noite com uma frase que eu sempre falo para a nossa igreja: quando pedimos a Deus amor, Deus nos apresenta a oportunidade de exercitarmos esse amor. Vou repetir: quando pedimos a Deus amor, Deus apresenta a oportunidade de exercitarmos esse amor. E vou acrescentar ainda uma segunda frase, à guisa de introdução, por ocasião desta carta de Filemon. E a outra frase é: ame o que você faz e faça sempre o seu melhor, ainda que situações ou pessoas tentem parar você. Vou repetir a segunda frase: ame o que você faz e faça sempre o seu melhor, ainda que situações ou pessoas tentem parar você. E lembremos, a bênção só é bênção quando ela nos aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, nessa carta, ele foi uma ponte firme, forte e segura entre duas pessoas. E vamos começar a refletir e tirar exemplos dessa carta para nós, nos versículos que nós lemos. Mas de 1 a 3, a carta de Paulo a Filemon traz uma introdução peculiar nos escritos das cartas de Paulo. Ele diz ali que Paulo, prisioneiro de Cristo, ele se apresenta, e ele também apresenta o irmão Timóteo, que está com ele, presenciando a escrita da carta, mas escrita pelas mãos de Paulo. E ele direciona no versículo 2, a igreja que se reúne em sua casa. Ele envia a carta, ele direciona a carta para Filemon, mas ele diz também que é para a igreja que se reúne em sua casa. E a irmã Áfia, alguns dizem que essa irmã Áfia, alguns estudiosos, era a esposa de Filemon. E também a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Também estudiosos dizem que esse Arquipo era filho de Filemon. E uma frase peculiar nas cartas de Paulo: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É o contexto de introdução e da saudação da carta de Filemon. Depois, Paulo, de 4 a 7, ele vai falar das ações de graças. É comum, e Paulo faz isso nessa carta, como se Paulo estivesse sendo ali um diplomata, trabalhando a conciliação já no início da carta, quando ele diz: dou graças ao meu Deus. Aí ele diz que dou graças porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Paulo já trabalha diplomaticamente ali Filemon, para o que ele vai trabalhar mais na frente, para que Filemon compreenda esse retorno de Onésimo. E Paulo diz: oro. Porque Paulo ora? Porque o seu amor trouxe grande alegria e consolo. E nos versículos de 8 a 16, que é a base de nossa reflexão, de onde nós tiraremos ensinos para a nossa pregação nesta noite, nossa mensagem nesta noite. E a nossa mensagem nessa noite, ela precisa ser trabalhada em 3 princípios que iremos extrair do texto. O primeiro princípio, o princípio do perdão. O segundo princípio, o princípio do confronto. E o terceiro princípio, o princípio do recomeço. Vamos refletir. Versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém a ser feito. No versículo 8, Paulo poderia, como autoridade que ele era em relação a Filemon, pelo que ele fez na vida de Filemon, ele poderia
a ordenar Filemon no que ele vai pedir. Ele poderia exigir, mas Paulo diplomaticamente ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém a ser feito. No 9 ele diz: prefiro, no entanto, pedir em nome do Senhor, sendo que sou Paulo o velho e agora também prisioneiro de Cristo. Paulo diz: eu prefiro pedir em nome do Senhor, não usar uma autoridade. E ele diz: eu sou velho. Naquele contexto, as pessoas consideradas mais velhas eram pessoas acima de 49 anos em diante, eram consideradas mais velhas. E Paulo diz: olha, mesmo eu tendo autoridade, mesmo eu sendo velho e mesmo eu sendo prisioneiro de Cristo, ele não usa desse artifício. E no 10 ele inicia completando o pensamento de Paulo do versículo 4 até aqui. Ele diz no versículo 10: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Amada igreja, nós sabemos que Onésimo é um escravo fugitivo. Fugiu porque ele cometeu um erro diante do seu senhor Filemon. E nós não sabemos que erro foi esse. Alguns dizem que ele roubou, mas Filemon também pode ter saído para uma missão amando de Filemon e com algum valor, e ali não ter retornado. Pode ter acontecido se nós estudarmos. Mas Filemon, por ser escravo, preso no contexto daquela, Onésimo, por ser escravo, preso no contexto daquela época a Filemon, não poderia ter cometido esse erro. E Paulo inicia no 10: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo estava distante. Colossos para Roma é uma distância longa, aproximadamente 1.600 quilômetros. Mas Onésimo vai parar perto de Paulo. Amados irmãos, Paulo está preso. Mas Paulo recebe aquele homem, conhece aquele escravo e trabalha a vida dele. Eu gostaria de dizer a você que muitas vezes nós colocamos obstáculo onde estamos, de pessoas que se aproximam de nós para receber de nossa parte o Evangelho, as boas novas, e muitas vezes nós colocamos obstáculos. Imagine o apóstolo Paulo numa prisão, preso. Ele gerou alguém na prisão que veio até Roma, e ele ali trabalhou aquele escravo fugitivo. E ele inicia fazendo o pedido a Filemon: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo não estava liberto, Paulo estava preso numa prisão mesmo, e também preso em Cristo Jesus para sempre, como eu e você. E como eu e você também recebemos, e pessoas Deus coloca em nossas vidas para que nós trabalhemos. E muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos a oportunidade de exercitar o amor que Deus colocou em nós, nessas pessoas que se aproximam de nós. O versículo 11, que é o versículo chave desta epístola, diz para a gente assim: antes ele, Filemon, era inútil. Onésimo, a palavra Onésimo, amados irmãos, desculpe estar trocando, a palavra Onésimo, o nome Onésimo, significa útil. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Paulo trabalhou Onésimo, Paulo mostrou Onésimo o Evangelho, Paulo apresentou Jesus Cristo a Onésimo, e ele era um inútil porque ele cometeu um erro naquele contexto. Ele, como humano, ele não era preso a Filemon, mas como escravo ele era propriedade economicamente de Filemon. E ele cometeu um erro, mas ao se aproximar de Paulo, ele torna-se uma nova pessoa. De inútil a útil, o Evangelho transforma. Nós precisamos crer nesse Evangelho que transforma, que Cristo colocou em mim e em você, que o Espírito Santo do Senhor apresentou a mim e a você. E nós muitas vezes estamos desperdiçando oportunidade de trabalhar esse Evangelho. O versículo 11 diz ainda: antes ele era inútil para você,
atualmente, porém, é útil para você e para mim. Lembremos que o contexto de Onésimo, ele vivia dentro da família de Filemon. Amados irmãos, e quem era Filemon, que nós ainda não falamos? E Filemon era um homem de condições econômicas bem elevadas, por isso que as reuniões eram em sua casa, eram na casa de Filemon, e ele tinha condições para ali transformar sua casa numa igreja para reuniões. E Filemon foi trabalhado por Paulo, e Filemon recebe agora essa comunicação de Paulo, que diz: antes ele, Onésimo, era inútil, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Paulo pega alguém que estava totalmente longe do Evangelho, trabalha esse alguém e não manda de volta para o seu Senhor do mesmo jeito. Amados irmãos, muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, em nossa vizinhança, no colégio, na faculdade, Deus coloca diante de nós pessoas que estão longe de Jesus Cristo, apresentando a mim e a você, e nós deixamos a oportunidade de exercitar o amor das boas novas do Evangelho, deixamos esse amor passar. São oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, o amor que o Evangelho transformador gerou em mim e em você, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Os versículos 12 diz assim para a gente em diante: eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração, gerou Onésimo, trabalhou Onésimo com tanto amor, com tanta dedicação, e Onésimo também estava sendo útil para Paulo, mas o dono economicamente de Onésimo não era Paulo. Paulo era consciente disso, que Onésimo era propriedade econômica da época de Filemon, e Paulo respeita. Mas Paulo, ao trabalhar Onésimo, ele trabalha com tanto amor, que parte dele está indo naquele momento. Amados irmãos, nós podemos, à luz da palavra de Deus, até o versículo 11, tirar ensinos para a nossa vida. Então, meus irmãos, Paulo sabe, Paulo pegou a oportunidade, Paulo aproveitou a oportunidade, trabalhou a vida de Onésimo, e agora está mandando de volta um escravo inútil, mas útil porque foi trabalhado. Isso chama-se relacionamento discipulador. Discipular alguém é formar aquela pessoa à imagem de Cristo, é tornar um não cristão em um cristão, e Paulo manda ele de volta. E o versículo 13 diz para a gente assim: eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo sabia que Onésimo, após ser trabalhado, seria útil para ele. Paulo sabia que Onésimo era um diamante que estava sem ser lapidado, e Paulo lapidou, e Paulo sabia que aquele diamante não era dele, por isso ele devolve ao próprio dono, mas não devolve esse diamante sem brilho, ele devolve esse diamante com brilho. Ele trabalhou com brilho e está mandando de volta para o verdadeiro dono economicamente, porque Onésimo, antes de ser propriedade de Filemon, ele é propriedade de Cristo Jesus. E a palavra de Deus no versículo 14 diz assim: mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Quando alguém se aproximar de você, faça como Paulo fez. Respeite aquela pessoa como ela é, receba ela do jeito que ela é. Será que muitas vezes, quando recebemos amigos, nós queremos que os amigos venham para nós da maneira que nós queremos, ou da forma que a pessoa é? E nós iremos, como figuras cristãs, como pessoas cristãs, nós iremos trabalhar aquela pessoa. E Paulo dá uma de diplomata tão inteligente, que ele não manda Onésimo de volta sem o consentimento e sem Filemon verificar
que ele é o responsável por Onésimo. Nos versículos finais, a palavra de Deus, 15 e 16, diz para a gente assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Paulo sabe que Onésimo cometeu um erro. Paulo sabe que Onésimo cometeu um erro muito grande, mas Paulo também sabe que ele precisa voltar, corrigido de seus erros, e se aproximar de volta também para Filemon. Paulo sabe que Onésimo deve um perdão a Filemon, e ele precisa expressar esse perdão perante Filemon. E o último versículo dessa noite, a palavra de Deus diz assim: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo diz no versículo 15 e 16: receba para sempre, não mais como escravo, mas como ser humano, quer como irmão do Senhor. Amados irmãos, Onésimo ali, ele cometeu um erro tão grande que o dono dele, o Filemon, poderia ceifar a sua vida, porque ele era propriedade de Filemon. Então Onésimo, ele sabia dessa responsabilidade, mas ao ser trabalhado em Cristo Jesus pelo apóstolo Paulo, ele volta para Filemon como uma pessoa que será útil novamente ao acompanhar Filemon. Amados irmãos, amada igreja, que princípios bíblicos, que princípios nós podemos puxar dessa palavra, tirar dessa palavra para a nossa vida hoje em dia? Que ensino a palavra de Deus traz para a gente em relação a essa carta de Filemon? Há uma carta que não é tão teológica, mas é uma carta que mostra a prática da vida cristã. Ela, dentro dessa doutrina prática, ela traz o ensino para mim e para você. Teologicamente ela não é tão profunda, mas uma carta onde doutrinariamente, em relação à prática, ela sim, ela é profunda. Amados irmãos, a primeira pergunta que eu faço em relação aos ensinos: quando você sabe que algo é correto e tem o poder para exigir isso, você apela para a sua autoridade ou para o comprometimento da outra pessoa? Eu vou explicar melhor. Mesmo sendo pastor, eu recebo alguém que não conhece a palavra de Deus. Eu vou utilizar de minha posição como pastor, ou vou aproveitar aquela pessoa que Deus colocou em mim para trabalhá-la, ela à luz do Evangelho? Então, o que ensino a gente tem que ter nessa primeira parte é que as pessoas que Deus coloca na minha vida e na sua vida, ela vem do jeito que é. E do jeito que ela vem, Deus coloca, e nós precisamos trabalhar essa pessoa. E nós sabemos que eu posso até me julgar correto, como Paulo, mas à luz da palavra de Deus, nós estamos representando Cristo e sendo dominado pelo Espírito Santo do Senhor para trabalhar as pessoas que Deus colocar até nós. Paulo aí nos apresenta um bom exemplo de como lidar com conflito entre irmãos e muitas vezes entre cristãos. Aquele irmão que chega na sua casa com um problema de outro irmão, é a mesma coisa que Paulo e Onésimo. Paulo chega com problema. Se o irmão chegar na tua casa com um problema de outro irmão, lembre do livro de Filemon. Seja uma ponte firme, forte e segura, para que você una novamente esses dois irmãos. O exemplo de Paulo nós devemos carregar para a nossa vida prática todos os dias. Por quê? Porque na reconciliação de uma separação ou na mediação de uma disputa, a confiança deve ser reconstruída entre as partes conflitantes. Quando alguém chega com um problema e eu estou recebendo aquela pessoa, eu e você precisamos trabalhar à luz de oração, à luz da palavra de Deus, o retorno para aquela amizade volte a ser perfeita. E nós passamos muitas vezes por essa situação, principalmente nos dias de hoje. É uma luta, irmãos contra irmãos,
pai contra filho, esposo contra esposa, e quando vem até nós, é porque vê em mim e você uma coluna que pode ajudar, uma coluna onde essa pessoa pode se segurar e pedir uma palavra de conforto e consolo, e principalmente de ajuda. Paulo nos apresenta passos diante da reconstrução da confiança quando alguém chegar até a você. Paulo se identifica com os envolvidos. Quando você receber alguém que está com problema com outras pessoas, deixe essa pessoa falar, deixe ela se expressar, se identifique, sinta o problema dela como se fosse o seu. E aí sim, após orar, após ser um cristão verdadeiro, à luz de sua palavra, você vai tecer comentários. E você vai ganhar a confiança daquela pessoa, porque você estará ouvindo, para depois você dar a sua palavra, e uma palavra que não seja conflitante, mas uma palavra que seja um elo forte e seguro de reatar essa amizade. E Paulo diz, ele pediu e não ordenou que Filemão fizesse o que era correto. Por que Filemão podia fazer o que era correto? Porque Filemão era o dono do escravo Onésimo, e poderia muito bem, ao receber Onésimo, ceifar a vida de Onésimo. Veja como foi bom a palavra de Paulo. Trabalhou, e na carta diplomaticamente, com carinho, com amor, manda para Filemão. Recebeu uma carta dessa, qualquer pessoa, com certeza, e mais Filemão, que foi gerado também filho da fé de Paulo, essa pessoa vai ter um respeito, como Filemão com certeza teve, primeiro por Cristo, depois por Paulo. Paulo, ele buscou o consentimento voluntário de Filemão e não a submissão de regras ou autoridades. Paulo respeitou ali, amados irmãos, a condição de Filemão de dono, e respeitou e combinou com Filemão: receba, ele agora é útil. Ele apelou para o amor cristão e não ao poder e à autoridade. Quando patrão e empregado estão diante de uma situação conflitante e os dois são cristãos, eles precisam compreender que tudo à luz da palavra de Deus, e como testemunho eles podem resolver. Nem o patrão se colocando na posição de patrão, e nem o empregado colocando na posição de empregado com muito rebaixamento, não, mas os dois em Cristo Jesus, colocando-se numa mesma posição como uma pessoa só. Amados irmãos, caminhando para o final da nossa reflexão nesta noite, eu gostaria de falar que Filemão, se ele concordou ou não em receber Onésimo naquela situação, ele pode até não ter concordado, mas Filemão sabe que aquele homem inútil foi trabalhado por Paulo, coisa que ele não pôde fazer. Amados irmãos, use o método de Paulo para reconstruir um relacionamento de confiança. Use o método de Paulo. Pastor Joel, que método de Paulo foi esse? Primeiro, a palavra de Deus, aonde eu e você precisamos refletir diariamente. E refletindo diariamente na palavra de Deus, ela vai trazer para nós ensinamentos. E no momento de um conflito entre pessoas, o Espírito Santo do Senhor vai nos iluminar para que nós trabalhemos a imagem de Cristo Jesus. E como cristão, devemos perdoar para também sermos perdoados. Mateus capítulo 9, capítulo 6, versículo de 9 a 2, o Senhor Jesus nos apresenta uma oração modelo, e dentro da oração modelo está escrito lá: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Paulo não tinha dívida com Filemão, pelo contrário, Paulo tinha mais pontos com Filemão do que dívida. Aliás, não tinha dívida nenhuma, mas Paulo humildemente utiliza desse ponto para diplomaticamente e com carinho trabalhar a volta de Onésimo. Amados irmãos, o verdadeiro perdão significa que tratamos a pessoa perdoada como gostaríamos que
que nós fôssemos tratados. É um exemplo para mim e para você. Ao falar de perdão para alguém, coloque-se na posição daquela pessoa, como se você estivesse falando para ela. Se ela vier falar para você, escute, e depois coloque-se na posição dela, como se ela fosse lhe ouvir e lhe atender. Então o perdão precisa ser trabalhado da mesma forma que nós gostaríamos que a outra parte trabalhasse em nós. Amados irmãos, há alguém que você diz ter perdoado, mas que ainda precisa receber atitude gentil de sua parte? Se existe, é porque ainda precisa da sua parte ou de alguém entre vocês para fazer a ponte desse perdão. Procure essa pessoa, procure alguém que possa fazer uma ponte entre você e essa pessoa que precisa ser perdoada. Não carregue essa dor no seu coração, que muitas vezes à noite ou durante vários momentos de reflexão, de oração e comunhão com Cristo, nós sentimos isso a nos perturbar. É um lixo que está à nossa porta e cada dia mais aumenta. Se você não tiver condições de perdoar, olhe para a epístola de Filemon e lembre-se de Paulo. E ele trabalhou, ele fez uma ponte segura entre uma pessoa errada e uma pessoa que era o dono economicamente daquela outra pessoa e não poderia trabalhar. Pense nisso aí e trabalhe, meus irmãos. Amados irmãos, caminhando para a nossa conclusão, a palavra de Deus em Gálatas 3:28 traz um exemplo de como o próprio Onésimo, como escravo, poderia, mesmo como escravo, ser um cristão. Ele poderia e ele deveria fazer isso mesmo como escravo. O que isso traz de lição para mim e para você? Muitas vezes nós nos colocamos diante de, numa igreja, num trabalho, na escola, de uma forma que a gente não quer trabalhar a vida cristã ali, por ser escravo. Como humano ele era cristão, mas como escravo ele era propriedade de Filemon. Como humano nós devemos seguir a Cristo. Como escravo ele teria que seguir as regras do governo romano, que ele tinha que obedecer ao seu Senhor. Mas como humano, não importa, sirva a Cristo aonde você estiver, não coloque obstáculo. Amados irmãos, a condição de um cristão como membro da família de Deus transcende todas as outras distinções entre crentes. Não importa a sua condição, seja qual for, coloque-se diante de Jesus. Não seja tão simples você olhar e dizer: mas eu não posso servir a Cristo sendo escravo. Não, você é escravo de Cristo. Eu não posso servir a Cristo somente como porteiro. Pode, você pode estar na portaria da igreja, você pode estar na recepção da igreja, você pode estar na zeladoria, onde você for. Sirva a Cristo, meu irmão. Nós não podemos servir a Cristo somente como Filemon, dono de escravo, não, ou como apóstolo. Nós precisamos compreender que nós servimos a Cristo na condição onde nós estivermos. Onésimo poderia servir a Cristo mesmo como escravo, mas ele precisava ser apresentado a alguém para que trabalhasse ele, e esse alguém é o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo. Talvez na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, tem alguém que precisa ser apresentado a Jesus, e vai usar você. Tem se apresentado você para fazer esta ponte. E eu pergunto: que ponte você tem sido para essas situações que Deus tem colocado em sua vida, assim como fez com Paulo, Onésimo e Filemon, apresentando perdão, confronto e um recomeço para Onésimo? Como tem sido a sua vida? Você menospreza algum outro cristão? Lembre-se que ele é igual a você perante Cristo Jesus. Todos nós somos iguais perante Cristo Jesus. E a maneira como tratamos os nossos irmãos e irmãs na família de Cristo reflete seu verdadeiro comprometimento cristão. Na minha família, na sua família, no seu trabalho, onde nós estamos,
nós somos vistos como pessoas cristãs. Ser visto como pessoas cristãs gera em mim e em você uma responsabilidade que foi colocada em nós por alguém. Ainda me lembro do meu pai da fé, pastor Arnaldo Miguel Simplício, a quem devo o início de minha caminhada. A ele eu sou grato pelos primeiros ensinos. Você já foi pai na fé para alguém? Você já pegou alguém para trabalhar? E se lembrar que você, ao trabalhar, você está fazendo a obra de Cristo através de seu evangelho, que é o evangelho transformador, porque são as boas novas de Jesus. Você tem feito isso? Você já recebeu a oportunidade? Reflita nas oportunidades que Deus já colocou em sua vida, seja em casa, seja na rua, seja na escola, seja no trabalho, aonde você estiver. Lembre-se, se Deus já colocou oportunidade em você e em mim, e se nós deixamos essa oportunidade passar. Nós precisamos, como cristão, como servo do Senhor, aproveitarmos as oportunidades que Cristo coloca em nossa vida e trabalharmos essa oportunidade. Para nós recapitularmos como reflexão nesta noite, a epístola de Paulo a Filemon, simples, curtinha, trabalha alguns personagens, principalmente os três principais, Paulo, Onésimo e Filemon, mas ainda tinha ali Timóteo, ali ainda tinha Tíquico, que é quem leva a carta, ainda tinha ali Arquipo, Áfia, e a igreja, personagens envolvidos ali. Mas traz lições para a gente nessa noite. Lição de trabalhar perdão em nós e em alguém. Lição de confrontarmos verdadeiramente as pessoas. E que essas pessoas, ao serem confrontadas, elas, à luz da palavra de Deus e do amor de Cristo colocado em mim e em você, ter um recomeço ou ter um começo na vida cristã. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de nesta noite estar orando pela sua vida e trazendo à luz a palavra de Deus. Se eu e você temos perdido essas oportunidades, e a partir de hoje pedimos ao Espírito Santo do Senhor que, ao colocar essas oportunidades, nós lembremos da palavra de Deus em Filemon. Coloque diante do Senhor nesse momento de oração essa oportunidade que talvez você e eu tenhamos perdido. E vamos orar. Pai bendito, Pai de graça, Pai de misericórdia, bondoso e eterno Deus, obrigado, Deus, por tudo, Deus. Poxa, Deus, é muito difícil em meio a tanta complicação e adversidade do momento, elevar os olhos para Ti e dizer obrigado, Deus. Mas só tiramos forças porque Tu colocaste diante de nós, Tu entregaste o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que diante dele, prostrado, nós possamos dizer: Senhor Jesus, obrigado por trabalhar em nossa vida e transformar aquela vida de um escravo do pecado para uma vida de servo Teu. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus em nossa vida. E obrigado também, Deus, porque o Senhor tem colocado o Teu Espírito Santo a nos colocar, a nos conduzir e a nos dominar totalmente. E o Espírito que quer de nós, que nós sejamos obedientes à Sua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de, mesmo errado, trazer a Tua palavra, mesmo pecador, trazer a Tua palavra, porque eu tenho fé num Cristo que transformou a minha vida. Em nome de Jesus, nesta noite nós Te pedimos, Pai, nos ajuda a não perder mais as oportunidades que Tens colocado e colocarás em nossas vidas. Que sejamos pontes, firmes, fortes, com a Tua palavra, tendo ela como base, para construirmos ou reconstruirmos outras vidas, mostrando-lhes como trabalhar o perdão à luz da Tua palavra,
mostrando-lhe que à luz da tua palavra nós somos confrontados para sermos obedientes, e mostrando também que à luz da tua palavra nós teremos um começo ou mesmo um recomeço. Abençoa cada vida, cada lar que escuta esta palavra nesta noite. Abençoa cada pessoa que, mesmo tendo familiares, amigos que tiveram suas vidas ceifadas pelo contexto do momento dessa doença, dessa pandemia, mas ainda olha para ti e agradece, e carece de outras pontes, pessoas em Cristo Jesus para consolar e confortar a sua vida. Dá-nos uma semana na tua presença. Dá-nos uma semana sob teu domínio e soberania. Cuida da tua igreja, Pai, porque ela é tua. Nós somos servos a obedecer a tua palavra. Obrigado, Pai, pela primeira igreja batista em Macaíba, que tem sido obediente em seus princípios bíblicos, Pai, e tem sustentado em oração o que o Senhor outorgou para esta igreja. Continua, mesmo em dificuldade de alguns, a trabalhar a tua fé. Obrigado, Deus. Obrigado pelo culto desta noite, pelos louvores abençoados que foram feitos com amor, com dedicação e com carinho. E obrigado por tudo, Deus. Cientes e conscientes que não somos merecedores de nada, porque somos pecadores, mas também consciente e ciente que temos um Cristo que faz com que a sua graça e a sua misericórdia chegue até nós, em quem nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, e nesse momento nós vamos cantar o canto que eu quero que valorize o que você tem, porque você é um ser muito especial para o Senhor, certo? Então louve juntamente conosco. Vamos louvar esse cântico e dizer que nós somos valorosos para o Senhor. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo
Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Vamos convidar o pastor, ele vai estar dando a bênção apostólica. Amados irmãos, antes da bênção, eu gostaria de pedir a todos vocês que verdadeiramente oremos sempre uns pelos outros. E também agradecer a você que nos assiste aqui no Brasil, em qualquer parte do Brasil, aos nossos amigos em Portugal. Temos muitos amigos em Portugal assistindo. A você que está em Portugal, em Porto, a você que está em Braga, em Algarves, em Coimbra, em Lisboa, que tem nos mandado mensagem. A você, compartilhe a nossa reflexão, compartilhe a nossa igreja. Gostaria muito que você compartilhasse com outros amigos também. E a você que é da igreja, também compartilhe, faça com que outras pessoas nos assistam. Isso vai ser importante para a caminhada da nossa igreja nessa via chamada internet. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem usado a cada um de nós nesta noite. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo esteja dominando verdadeiramente a cada um de nós, nos usando para engrandecimento, para a honra e glória do Teu nome. E que o imenso amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus na face da terra, em meio a tantos problemas, no nosso país que vive conturbações causadas pelo homem e por essa pandemia, no nosso estado que carece da Tua presença, Senhor, no nosso município que precisa ardentemente do Espírito Santo do Senhor conduzindo em nosso meio, na nossa igreja, nos usando cada um de nós, agora e para todos sempre. A igreja de Cristo Jesus diz amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar, né? Continuar louvando, né? Porque é muito bom louvar o Senhor, né? E nós vamos cantar o cântico Descansarei. Então cante conosco, né? Porque o Senhor está cuidando de tudo. Ele tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. Então descanse no Senhor. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E ao estar segura em ti,
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.